Olá, mais uma aula de gramática e nós vamos para adjetivos. Vamos lá. Então, adjetivos é uma classe gramatical que se liga aos substantivos, né? Que foi a matéria que a gente acabou. Os adjetivos são palavras que expressam as qualidades ou características dos seres. E os adjetivos dentro das orações, eles vão ser predicativos, ou seja, qualidades do sujeito, do objeto, ou adjunto adnominal, ou adjuntos adnominais, que esses são os termos que vão se ligar aos nomes também. A gente tem alguns tipos específicos de adjetivos, que são os pátrios, que são os que designam a nacionalidade, o lugar de origem de alguém ou de alguma coisa. Aqui a gente tem vários exemplos, ó, que nasce na Angola é angolano, Brasília é brasiliense, Cartago cartaginês, Egito egípcio, enfim, vários tipos de adjetivos pátrios. Como se forma o adjetivo? Mais ou menos como é o substantivo, né? Então a gente tem os primitivos, os derivados. Por exemplo, o primitivo ele não deriva de outra palavra. Bom, forte, feliz. Os derivados já vêm de substantivos ou verbos. Por exemplo, famoso, carnavalesco, amado. Adjetivos podem ser simples, quando só tem um radical, um elemento, né? Brasileiro, escuro, ou podem ser compostos quando são formados por mais de um elemento. Exemplo, luso brasileiro, castanho escuro. Alguns adjetivos pátrios compostos apresentam o primeiro elemento reduzido e invariável. Então, por exemplo, afro, alguns termos que se ligam a nacionalidades. Afro para africano, anglo para inglês, austro-austríaco, euro para europeu, franco para francês, greco para grego, teuto para alemão, ítalo para italiano, nipo para japonês, sino para chinês, tá? São as curiosidades. Aí, por exemplo, comércio anglo-americano. O anglo não varia, só o segundo termo que seria americano. Deixa eu ver um que fique mais claro. Por exemplo, amizade entre França e Brasil, seria amizade franco-brasileira. Ou seja, o primeiro elemento que é franco não varia, só o segundo, que é brasileiro, ficou brasileira para concordar com a amizade. Tipo aqui, cultura afro-brasileira. Enfim, bora lá. Também tem uma coisa específica de adjetivos quando nós estudamos, que são as locuções adjetivas. As locuções adjetivas, elas expressam aquilo que vai equivaler a um adjetivo. Por exemplo, presente de rei, essa é a locução, de rei. Eu posso transformar em um adjetivo só, régio. Amor de filho, filial. Paixão sem freio, paixões desenfreadas. Confiança sem limites, sem limites é a locução adjetiva. Eu posso transformar em um só adjetivo? Nesse caso, sim, confiança ilimitada. Tem também casos, galera, que a locução adjetiva ela não vai poder se transformar em um adjetivo só. Mas, apesar de serem duas palavras, ela vai equivaler a uma qualidade. Exemplo, bolo de cenoura. De cenoura é uma locução adjetiva, caracteriza o bolo. Aulas de guitarra. De guitarra é uma locução adjetiva, vai caracterizar o tipo de aula. Outros exemplos de locuções adjetivas. Andar de cima, patas de trás, gente de fora, floresta a perder de vista. Esse a perder de vista é tudo uma locução adjetiva. Caracteriza o substantivo floresta. Por aí vai. Bom, observe diversas maneiras de caracterizar substantivos. Homem corajoso pode ser homem de coragem ou homem que tem coragem. Gente serrana, gente da serra, gente que mora na serra, tá? E flexão do adjetivo. O adjetivo ele vai flexionar em gênero, em número e em grau.
Flexiona-se para concordar em gênero e número com substantivo caracterizado. Então, o adjetivo tem que concordar com o substantivo. Exemplo, moço bonito, moça bonita, moços bonitos, moças bonitas. Então, o adjetivo segue a flexão do substantivo. Flexão em gênero, a gente subdivide os adjetivos em uniformes e biformes. Quando eles são uniformes, eles são usados para os dois gêneros. Exemplo, leal, azul, cruel, inferior, anterior, otimista, paulista, simples. Por exemplo, ele é paulista, ela é paulista. Marisa é uma mulher otimista. Pedro é um homem otimista, tá vendo? Então, eles não flexionam independente do gênero. E tem os biformes, né? Os adjetivos que vão flexionar em masculino e feminino. Por exemplo, ativo, ativa, plebeu, plebeia, judeu, judia, hebreu, hebreia, europeu, europeia, por aí vai. Agora a gente vai responder duas questões, aliás. Flexão de número e flexão de grau, que é um pouquinho mais bonitinho em adjetivo, a gente vai estudar na aula que vem. Olha essa questão aqui, ó. Assinale a oração em que o termo cego ou cegos é um adjetivo. Os cegos habitantes de um mundo esquemático sabem onde ir. O cego de Ipanema representava naquele momento todas as alegorias da noite escura da alma. Todos os cálculos do cego se desfaziam na turbulência do álcool. Naquele instante era só um pobre cego. Da Terra, que é um globo cego girando no caos. Então, em qual dessas orações o termo cego vai ser um adjetivo? Olha aqui, os cegos habitantes. Nesse caso, os cegos é o sujeito da oração. Então, ele não aparece como adjetivo. O cego de Ipanema também é o sujeito da oração. Todos os cálculos do cego aqui também ele não aparece como adjetivo. Naquele instante era só um pobre cego. Também é o pobre que se agrega ao cego. E a resposta certa é o item E. É um globo cego girando no caos. Cego está caracterizando o globo. Quanto ao gênero, os adjetivos podem ser uniformes e biformes. A gente acabou de ver. A alternativa que apresenta adjetivos uniformes. Português e cristão, dá para flexionar? Sim, portuguesa e cristã. Então é biforme. E a gente só quer alternativa com uniformes. Feliz espanhol. Feliz é uniforme, mas espanhol eu posso ter espanhol. Ateu eu tenho ateia, judeu eu tenho judia. Então ele não é uniforme. Comum e feliz. Sim, olha embaixo. Corajoso eu tenho corajosa, brincalhão eu tenho brincalhona. Então comum e feliz é a alternativa que tem dois adjetivos uniformes. Bom, é uma matéria dividida em duas partes. É só ir estudando, fazendo os exercícios, não deixar acumular que vai dar tudo certo.